Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal, né? O nosso vídeo aqui fim de tarde, então, da playlist, né? E hoje vamos olhar de novo aí a Cozana, ela que tá aí com mais um dia de alta no pregão de hoje, e também a Magazine Luiza, né? Que tem aí um movimento muito forte também hoje, tem aí, são duas ações aí que estão numa sequência bem interessante aí de alta. Tudo isso com informações, né, notícias, né, fora aí, e externas, né, a bolsa e também a expectativa também de corte de juros nos Estados Unidos, né, como aconteceu, e a manutenção aqui também da taxa Selic aqui no Brasil, né, porque aqui não haverá corte da Selic e isso deve acontecer só no início do ano que vem. Tá, então vamos dar uma olhada aqui nessas duas empresas, né. Mas antes disso, agradecer mais uma vez aqui o pessoal que tem inscrito no nosso canal, tem assistido aí os nossos vídeos. Muito obrigado, né? Esses vídeos que a gente traz aqui à tarde, eles ficam aqui na playlist fim de tarde, né? Se você quiser olhar alguma ação aí durante a semana, é só dar uma olhadinha aqui nessa playlist, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Como eu acabei de falar, né? Então nós temos a essas duas empresas, né, que vêm aí com muitas informações, né, tem notícia fora, né, e outras expectativas, né, e elas acabam aí se movimentando bastante, né. Então, por exemplo, aqui, ó, uma notícia de um dia atrás aí no Infomoney, né, MGLU, né, Magazine Luiza, ações da Magazine Luiza saltam mais de 27% aqui em setembro, né. Estadão traz aqui, né, a 21 horas, né. Então também o dia anterior aí quanto custa comprar 100 ações da Magazine Luiza, né? Então, traz aqui esse destaque. O Money Times, né, um dia atrás aí traz Magazine Luiza, né? Taxa de aluguel dispara e liga alerta em meio a assalto de 60% das ações. Então são movimentos aí que acaba notícias, né, que acaba trazendo movimento aí para a bolsa. No caso aqui da Cosan, né, há 47 minutos, né, saiu essa notícia, Raizen e Cosan avançam quase 3% com rumores de venda de ativos na Argentina, né. Então são duas empresas que precisam, né, desalavancar, né, que estão muito aí endividadas, alavancadas e precisa aí melhorar essa situação. Aqui embaixo aqui, né, a Suno traz, né, já algumas 2 semanas atrás, né, porque as ações da Cosan estão subindo mais de 10% na semana. Há uma semana aí o Fomoni trouxe essas notícias aqui, ó, Cosan sobe 27% em setembro. Então, são várias informações e notícias, né, que vão aparecendo e mais a expectativa de melhora aí, em termos de macroeconomia, né, tanto nos Estados Unidos, né, com o início, né, da queda, né, corte da taxa de juros por lá, o que influencia e muito, né, aqui no Brasil, visto que no dia de hoje, quando lá houve um corte, que a bolsa movimentou bastante e essas duas empresas não ficou para trás, né? As duas aí com grande movimento. Então vamos dar uma olhadinha aqui então no gráfico das duas, né? Olha aqui a Magazine Luiza, né? MGLU Maglu 3 nesse exato momento, né? Falta aí poucos minutos para fechar o pregão, ela está aqui próximo dos 6%, né? 6,15% aqui de a valorização no dia de hoje, né? 6,05 de alta. E nós temos aqui a Cosan com 2,85. Então a Cosan precisa ultrapassar essa linha aqui amarela, né? Ou seja, os R$ 8,05, né? Começar a trabalhar aqui nessa faixa de cima, né? Não sabemos se isso vai acontecer, né? Porque agora, depois dessa super quarta, né? Então deve acontecer o quê? O mercado dá uma corrigida, né? Olha como o Ibov subiu, né? Subiu bastante hoje, chegou lá próximo dos 146.329 mil e agora está recuando um pouquinho aqui, né? E essas duas ações
também foi a mesma coisa. A Cosan chegou próximo dos 8, né? 7,99. Tá ainda aqui em 7,94. E a Magazine Luiza, né? Olha, ela venceu aqui esse topo, mas não se segurou aqui em cima, né? E voltou aqui para dentro. Então ela deve acumular um pouquinho mais aqui, né? O interessante é que ela fica um pouco mais aqui, né? Volta a ter os 10,40 e inicia aqui um pivô, né? Corrige e inicia um pivô de alta para ela começar a trabalhar aqui acima aqui, né, dos 11,40. Seria uma boa faixa aí para ela iniciar e dar uma entrada aí, né, para quem tem interesse aí na ação. Então duas ações aqui, duas empresas que estão se movimentando bastante, tanto com notícia sobre elas aí fora do mercado, né, e a expectativa, né, do início de corte de taxa de juros tanto nos Estados Unidos, que deve trazer aqui, né, fluxo, né, para o Brasil, o que vai fazer movimento forte e continuar esse movimento forte de alta aqui na Bolsa de Valores do Brasil, né, a B3, tá? Então, duas ações aí hoje que se movimentaram bastante, né? A Magazine Luiza, ela chegou a subir aqui próximo de 11%, né? E agora recuou aqui praticamente a metade, tá? Então ela deve continuar trabalhando aqui nessa faixa dos R$ 11 a 10,40, né? Deve ser um bom ponto para ela acumular um pouquinho para depois fazer o movimento de alta, né? E já que ela vem aqui, ó, já com uma alta aqui, não, a curto prazo, né? Você tem aqui um movimento de alta da Magazine Luiza. Vamos dar uma olhada aqui, né? No status invest, né? Como é que o PVP dessas empresas, né? O PL da Magazine Luiza é bem alto, né? Até porque ela começou a dar uma melhorada aí no seu caixa, né? No final do ano passado para cá, né? Mas, né, diminuiu um pouco aí do seu lucro, né? No último trimestre divulgado. Mas tem aqui um PVP, né, em 0,77, né, cuja média dele aqui, ó, olhando aqui no status invest, é uma média aqui de 5,23, né? Então uma média bem alta aqui de PVP, ou seja, significa que a ação sempre negocia aí bem cara em relação ao seu valor patrimonial. Já a Cosan, né, que continua aí com seu PVP caro, né? Então hoje está em 2,06, né? Ela tem uma média aí de 1,79, né? Então, apesar de estar numa situação ainda bem mais complicada do que a Magazine Luiza, né? Ela continua ainda negociando cara, né, em relação a esse indicador, né? O PVP, preço sobre valor patrimonial, ou seja, o mercado ainda continua pagando muito mais do que ela vale em termos de patrimônio, tá? E a gente encerra de novo aqui o nosso vídeo, voltando aqui no nosso canal e agradecer mais uma vez aí a você que tem assistido aí os nossos vídeos, né? Então, muito obrigado. Continue ajudando, né? E dá um like, faz um comentário, tá? Compartilhe os nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva e continue nos ajudando. Então, um abraço e até o próximo vídeo.